Mas que a importância do jornalismo investigativo para a sociedade, o 18º Congresso Internacional da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, trata também de outros temas. Estão em debate aqui direitos humanos, lei de acesso à informação, o financiamento de projetos de comunicação independentes, a segurança dos jornalistas. E por falar em segurança dos jornalistas, eu vou conversar agora com um jornalista que tem como trabalho, tem como ofício cobrir conflitos, cobrir guerras, que é o Ian Boechat, que vai conversar aqui com a gente. Ian, é um prazer conversar com você aqui. Eu começo fazendo a seguinte pergunta para você. Guerra nenhuma é boa, né? Mas quais são as maiores dificuldades para cobrir uma guerra, um conflito? Bom, obrigado por me receber, um prazer falar com vocês. Guerra nenhuma é boa, guerra é talvez a nossa grande tragédia humana, né? Onde a gente não consegue resolver situações conflituosas pelo debate e vamos para o conflito em si, vamos para a violência. Eu acho que para a gente, jornalista, a parte mais complicada de cobrir uma guerra é a preparação, é a logística, é saber onde ir, como ir, ter toda uma preparação e um suporte para conseguir voltar, porque esse é o ponto mais importante para um jornalista que cobre conflito. Não é apenas ir, mas principalmente ir e voltar para poder contar a história. Não virar história e não virar notícia, né? Não virar história e não virar notícia, porque não faz sentido sair daqui do Brasil, ir para um fronte de batalha e virar uma estatística lá, né? A nossa missão é contar a história, não, como você acabou de falar, virar história, né? Tendo os recursos, fazendo todo o planejamento, quais são os riscos que se corre, além, é claro, do risco de bombas, tiros e... Eu acho que a cobertura de conflitos, ela é uma cobertura especialmente difícil, porque você lida com o imponderável o tempo inteiro. Existem métodos, processos, existem standards de segurança que a gente tenta seguir, mas é óbvio que numa área conflagrada, muitas vezes tudo isso se perde, não faz o menor sentido e a gente vê que nem sempre a melhor estrutura garante mais segurança. Agora na guerra da Ucrânia, por exemplo, a gente teve jornalistas de grandes agências morrendo, como da AFP, recentemente, há uns 2 meses, um fotógrafo da AFP morreu perto de Bakhmut. No início da guerra, a gente teve vários profissionais da rede americana Fox News, que foram mortos também, e todos eles tinham o que a gente pode chamar de padrão ouro de segurança. Então, é uma dificuldade muito grande na parte física de você conseguir se manter seguro. A gente está o tempo inteiro fazendo cálculo para tentar evitar se expor demais ou tentar cometer risco. E tem também os impactos psicológicos e emocionais, né? De você estar o tempo todo ou com muita frequência em situações do limite da vida, né? Em que as pessoas estão ali para tentar sobreviver. Nós vamos falar mais daqui a pouquinho da Ucrânia. Vou perguntar também para você em quantos conflitos você já esteve, já acompanhou de perto, mas você falou em padrão ouro de segurança. O que seria um padrão ouro de segurança numa guerra? Padrão ouro de segurança seria você, o repórter, a equipe, vamos supor, você que trabalha com televisão, um repórter, um cinegrafista, um produtor, e aí você vai ter um fixer local, alguém que conhece muito bem a região, um motorista dedicado que não é o fixer, para que ele esteja pronto e tenha experiência para sair do local o mais rápido possível. Em geral, operar com 2 carros, um carro de reserva sempre, e operar com o que se chama de Security Advisor, ou um consultor de segurança em campo, ou seja, em geral, um ex-soldado que tem experiência em combate e muita experiência em primeiros socorros de combate, e ele acompanha essas equipes o tempo inteiro nesses locais, e ele, com a experiência de combate dele, teoricamente, seria capaz ou mais capaz de identificar esses riscos. Esse é um padrão ouro, e eu acho que a palavra ouro ela é muito bem utilizada porque o custo disso é altíssimo. Um fixer hoje na Ucrânia, que é um tradutor, cobra entre 300 e 500 dólares por dia, um motorista mais talvez 200, 250 dólares, um security advisor é mais do que isso, e você imagina uma cobertura dessa por dezenas de dias. O seu padrão na Ucrânia qual era? Depende do momento, porque Você foi quantas vezes para a Ucrânia? Você esteve no fronte quantas vezes?
Essa guerra ela não começou agora, né? Ela começou em 2014. De 2014 até agora... Com a invasão da Chechênia. Da Crimeia, mas na verdade na Crimeia não houve conflito. Houve um conflito na região do Donbass, nas repúblicas separatistas. E um conflito grande, que a gente não se dá muita conta, mas entre 2014 e 2022, no dia da invasão, quase 15 mil pessoas tinham sido mortas nesse conflito. Desde aquela época até agora, eu fui quase 10 vezes para a Ucrânia, desde a invasão. Em 2022, eu fiquei na Ucrânia quase 6 meses. Qual que era a sua estrutura lá? Eu tive todos os tipos de estrutura, desde sendo um freelancer brasileiro desprovido de recursos, ou seja, operando de forma muito difícil, dividindo os custos com outros repórteres freelancers, ou seja, a gente monta um pool, contrata um fixer, o mais barato que tem e vai para campo sem essa estrutura toda. Isso é comum também, né? É o mais comum. Esse é o mais comum, os conflitos. Na Ucrânia menos, porque os custos são muito altos, mas em regiões onde o acesso não é tão difícil, por exemplo, em Mossul era muito comum, você tinha um fluxo de freelancers muito grande, e também era um momento diferente, porque foi um momento em que morreu muito freelancer, porque com essa falta de estrutura você amplia a sua exposição ao risco. Então, a gente teve muitos colegas morrendo entre 2011 e 2017, na Síria e no Iraque. E as grandes empresas que contratavam esses freelancers foram muito criticadas e hoje têm contratado menos. Mas eu atuei já das duas formas, já atuei também operando para grandes empresas com toda essa estrutura de segurança disponível. Agora, Ian, ao contrário do que muita gente pensa, ou diferentemente do que muita gente pensa, a guerra da Ucrânia tem suas características, né? É diferente de um conflito que está o país inteiro em conflito. A Ucrânia são pontos, não é todo lugar que está em conflito, né? Como é que é a geografia da guerra ali? Esse é um ponto muito interessante. Eu acho que a guerra da Ucrânia ela é diferente por vários sentidos. Antes de entrar nesse ponto específico, é preciso lembrar que a guerra da Ucrânia é o primeiro conflito entre dois estados-nação nessas últimas 2 décadas, talvez. A gente se acostumou a ver que é chamado de guerras híbridas. Ou seja, um grupo armado rebelde como o Talibã, lutando contra um invasor, ou a Al-Qaeda. Eram grupos que utilizavam táticas de guerrilha, né? Ou as Farc aqui na Colômbia. Talvez desde a invasão ao Iraque, dos Estados Unidos ao Iraque, foi a primeira. Eu acho que a gente não está vendo há muito tempo guerras entre dois estados-nação com forças equânimes, digamos assim. O que vai remeter a gente para a Segunda Guerra Mundial ou para a Guerra da Coreia. Eu acho que nem a Guerra do Vietnã dá para comparar tanto. A Guerra da Ucrânia é uma guerra entre dois estados-nação com forças equânimes. E uma guerra muito tradicional, com trincheira, aviação, artilharia, blindados, os frontes são bem demarcados, você sabe onde estão as linhas e tudo mais. Dito isto, é preciso entender que as guerras, elas nunca acontecem de forma generalizada. Elas são sempre muito pontuais. Os conflitos, as batalhas acontecem em locais muito específicos. Então, por horas específicas. E por horas específicas. Então, os chamados pontos de contato entre essas duas forças estão se encontrando e raramente elas se encontram frente a frente. Infantaria, né? É muito difícil. É só quando a coisa chega para dominar uma cidade como Bakhmut, aí vira uma guerra de rua a rua, mas isso é raríssimo de acontecer. Então, se você está a 20 quilômetros dessa linha de contato, a vida segue. As pessoas vão aos restaurantes. O que aconteceu agora, por exemplo, em Kramatorsk, essa cidade no leste da Ucrânia, nessa pizzaria que foi bombardeada essa semana, correram acho que 15 pessoas, eu frequentei esse lugar constantemente. Você vai até o fronte, que está a 20 quilômetros, acompanha as batalhas e muitas vezes você volta para essa retaguarda para dormir, porque é mais seguro. Mas se você vai numa cidade como Kiev, que está a centenas de quilômetros do fronte, a vida é quase normal. Mas isso também em Mossul, a 5 quilômetros de onde as batalhas estavam acontecendo, os mercados estavam abertos e a vida segue. Agora, quem te viu muito cobrindo a guerra da Ucrânia, não sabe que você, muitas vezes não sabe que você já esteve em outros conflitos. E quantos conflitos você já teve em que regiões do planeta?
Olha, quantos exatamente eu não lembro. A primeira vez que eu fui foi em 2003, no Afeganistão. Depois eu cobri a Guerra Civil no Congo, a Guerra Civil na Etiópia, a Sudão, Tunísia durante a ressaca da Primavera Árabe, Iraque muito, Síria cobri bastante, a guerra em Nagorno-Karabakh entre Armênia e Azerbaijão, bastante no Oriente Médio, na região de Gaza, os territórios ocupados da Palestina, Israel. Muitas guerras e muitos conflitos que não ganham destaque na grande mídia, né? A maior parte deles não, porque apesar de eles gerarem impactos indiretos, como no caso da crise afegã, que a gente vê agora cento e tantos afegãos vivendo no aeroporto com uma crise de sarna e piolho, né? No aeroporto de Guarulhos. Aqui de Guarulhos, muitas vezes eles estão muito distantes da nossa realidade, né? Então a gente não consegue estabelecer uma relação de empatia com o que está acontecendo lá. Na Ucrânia é mais fácil, né? Europa, quase todo mundo conhece alguém que teve o avô ou bisavô que veio da Ucrânia ou do leste europeu. Está na Europa, né? E está quase no coração da Europa, está no leste, mas afetando diretamente a Europa. O fornecimento de gás, de combustível. De segurança, né? Então acho que é natural que desperte mais atenção nas pessoas, mas os conflitos estão ocorrendo no mundo inteiro e com consequências importantes para a gente também, né? Mas infelizmente a cobertura ela é muito fraca ainda, né? Por a gente ser um país periférico do mundo, né? Então a gente tende a olhar para o centro do mundo e em geral os conflitos acontecem na maior parte das vezes na periferia do mundo. E em geral, qualquer que seja o conflito, ele é de extrema violência. Ele é de extrema violência. Eu costumo brincar que a Convenção de Genebra não deve ser cumprida nem na periferia de Genebra, quiçá na periferia do mundo, né? Então, ver a guerra de perto, ela acho que ensina uma lição para a gente de como a gente descamba para a barbárie numa velocidade impressionantemente rápida, como tudo parecia civilizado num dia e no outro dia as pessoas estão felizes porque conseguiram arrancar a cabeça de alguém. Qual a importância de ter o jornalista no fronte? O discurso da guerra é um discurso maniqueísta, sempre. É um discurso de uma luta entre o bem e o mal. É claro que o bem e o mal, eles vão depender de que lado você está. E quem vence conta a história, né? E o vencedor sempre será o bem, isso por óbvio, né? Então, toda a narrativa, essa palavra tão gasta da guerra, ela é uma narrativa maniqueísta e de propaganda. A gente consegue ir até o fronte como jornalista quando os atores principais permitem que a gente vá até lá, porque eles nos veem como instrumentos de propaganda. Sim. Acho que a importância da gente estar no fronte é olhar com nossos olhos e perceber que esse discurso maniqueísta, ele é só um discurso maniqueísta. Que o bem e o mal não existem, há uma grande fronteira, uma área de sombras e cinza, e entre esse bem e esse mal tem gente. E a gente, nós humanos, não somos nunca nem tão vilões, nem tão mocinhos, né? Eu acho que a importância do repórter estar lá é tentar humanizar um discurso que é sempre desumanizador com o outro. Sobretudo um repórter que não está envolvido, de um país como o Brasil, que não está envolvido no conflito, né? Nós, repórteres, deveríamos tentar deixar a emoção em casa, né? Muitas vezes isso não acontece, acho que é uma busca utópica. E claro, e a gente de um país tão periférico quanto o outro, acho que a gente consegue ter uma outra empatia e uma outra visão de mundo que um país central não tem, né? E quando a gente abdica de ir até lá, a gente aceita a ideia de que a gente vai consumir uma visão de mundo que não necessariamente é a nossa, de um país periférico, de um brasileiro, né? Ian Boechat, muito obrigado. Eu que agradeço. Histórias de conflitos e guerras com Ian Boechat, SBT News, no 18º Congresso Internacional da Abrage.